De acordo com o tema Trabalho Infantil no Brasil, tais parâmetros de trabalho feitos por menores de 18 anos, formulados pela legislação de direitos de menores de idade, é algo considerado como, entre aspas, prematuro, devido às condições e situações que o menor se encontra. Como vemos, a estimativa de trabalho infantil é alta, chegando a aproximadamente 2,4 milhões de trabalhadores, sendo 59,2% em áreas urbanas e 40,8% em áreas rurais, como agricultura familiar, com concentração de casos nas regiões do Nordeste e Sudoeste, chegando a respectivamente 33% e 28,8% do total. Destes 2,4 milhões, 1,6 milhão, correspondente a 64,9% do total, são identificados como meninos, enquanto 840 mil, correspondente a 35,1% do total, são identificados como meninas, sendo destes 94,2% do trabalho realizado por elas são trabalhos domésticos feitos em sua própria casa. De acordo com a fonte Organização Internacional do Trabalho, o trabalho infantil ao redor do globo não tem sido alvo de grandes críticas, tais como o tema merece, e segundo pesquisadores do tema que estamos abordando, estima-se que aproximadamente 152 milhões de crianças e adolescentes menores de 18 são submetidos ao trabalho infantil anualmente, onde destes, 64 milhões são meninas e 88 milhões são meninos. Tais dados citados anteriormente datam de 2012 a 2016. Desde a época, os índices só aumentam, com 10 milhões de casos relatados de escravidão de menores. Com o estudo, formado em 2008 até 2012, peritos na área afirmam que 47 milhões de casos cessaram e aproximadamente 30 milhões de casos envolvendo um perigo considerável ao menor foram reduzidos. Como podemos observar no gráfico, os menores concentram seus serviços em 70,9% na agricultura, 17,1% em seus serviços domiciliares e 11,9% são registrados em indústrias. Tais dados observados se distribuem entre nações as quais exibem os seguintes números: 1,2 milhões são relatados nos Estados Unidos, 10,7 milhões nas Américas, 72,1 milhões no continente africano e 5,5 milhões na Europa e Ásia Central, enquanto 62 milhões de casos foram identificados na Ásia e no Pacífico. As consequências do trabalho infantil. Vale ressaltar os impactos físicos, como cansaços, distúrbios de sono, a irritabilidade, a alergia e os problemas respiratórios. Vale ressaltar também os impactos psicológicos, as doenças psicológicas devido à pressão do trabalho sobre a criança. Coitadinha. Vale ressaltar também o impacto econômico, isto é, quanto mais precoce é o ingresso do jovem no mercado de trabalho, menor é a renda obtida ao longo da vida adulta devido ao desinteresse pelos estudos. E isso contribui para o ciclo da pobreza. O trabalho infantil contribui para este ciclo. O exercício de alguma atividade antes dos 18 anos. Quando e como é permitido? Em relação aos jovens de idade de 14 a 16 anos, o trabalho é permitido na condição de aprendiz. Em relação aos jovens de idades de 16 e 17 anos, o trabalho é permitido sob circunstâncias salubres e seguras durante o dia, isto é, esse trabalho não pode ser realizado durante o período noturno. O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele é o conjunto de normas do ordenamento judicial brasileiro que tem como objetivo a proteção integral da criança e do adolescente, aplicando medidas e expedindo encaminhamentos para o juiz. De acordo com a ECA, até os 13 anos, qualquer trabalho é proibido. Aos 14 anos, somente o trabalho aprendiz, com restrições ao trabalho noturno e perigoso. Com 16 e 17 anos, trabalho já com carteira assinada. Algumas coisas que a ECA tem a dizer. A criança e o adolescente têm direito à educação, ou seja, mesmo que ela trabalhe, ela ainda tem que frequentar a escola. Ao adolescente empregado aprendiz, é proibido o trabalho noturno, perigoso, realizado em locais prejudiciais à sua saúde e realizado em locais e horários que não permitam a frequência à escola. O adolescente tem direito à profissionalização e à proteção no trabalho.